bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do vlog Rumo aos Sonhos. Já faz uns dias que eu tô devendo um vídeo, né? Mas calma, eu tenho um bom motivo. É que daqui 2 meses eu vou tirar férias, aí eu quero fazer uma viagem um pouquinho maior. Então logo eu volto a rodar, tá bom? Além do mais, essa semana só choveu, né? Poxa vida, final de semana não ajudou muito. Bem, nesse episódio, apesar dele ser um pouquinho diferente, a moto tá lá na garagem, mas eu quero compartilhar viagens com vocês, como eu sempre faço. Mas dessa vez sem sair do lugar. Como? Através dos livros. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que nós somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. E é verdade, né? Eu sempre escrevi que, na minha opinião, durante um planejamento para poder conhecer melhor um lugar, a melhor forma de fazer isso é ouvindo as histórias de quem já foi. Então, pensando nisso, eu gosto muito de ler a respeito. Eu separei 4 livros em especial e eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência de leitura. Bem, o primeiro livro que eu escolhi é esse aqui, A Caminho do Céu, do Rômulo Provete. Acho que é assim que fala o nome dele. Para quem não conhece, o Rômulo, ele é de Belo Horizonte e ele mantém o site Viagem de Moto. É um site muito bom, com vários relatos e dicas para viajantes. Esse livro foi muito especial porque ele foi praticamente a base do planejamento do Giro Latino. Para quem não conhece, o Giro Latino foi uma viagem que o meu amigo Carlos e eu fizemos em 2014, quando nós saímos do Brasil pelo Acre e percorremos o Peru, a Bolívia e o norte da Argentina. Tinha vários lugares que eu nunca nem tinha ouvido falar e através desse livro eu fiquei encantada, despertou o desejo de conhecer esses lugares e aí nós fomos também. Um desses lugares é o próprio Salar do Uyuni, que também era uma das atrações principais para o Rômulo. E aí ele foi super cuidadoso também na questão de postar as imagens, né? Então ele foi muito caprichoso. E tem várias imagens legais. Além dele ter feito um detalhamento do roteiro dele fantástico. Ele começa contando desde como que despertou esse desejo dele de ser motociclista, até como que foi feito o planejamento, como que foi escolhido todo o roteiro. E é muito bacana, recomendo muito a leitura. Quando eu comprei dele, eu encomendei pela internet, ele teve o cuidado de autografar para mim. E eu fiquei super feliz com as palavras que ele colocou. Ele escreveu assim: Amiga Noelle, que tenhamos serenidade na escolha dos nossos destinos e na condução das nossas motos. É a pura verdade, né? O segundo livro que eu escolhi é esse aqui, do Geraldo Titi Simões, O Mundo é uma Roda. É um livro divertidíssimo de crônicas que foi indicado pelo meu amigo Messa. Ele me emprestou o exemplar dele e aí eu gostei tanto que eu tive que comprar o meu. E é muito legal. Eu escolhi uma crônica em especial aqui para ler para vocês, que é Cair. É engraçado pensar nisso porque a gente sempre fala que tem 2 tipos de motociclistas, os que já caíram e os que ainda vão cair. Então olha só que legal a abordagem dele. Cair é um tratado geral sobre a parte mais dolorida do motociclismo. Nos anos 80, uma série de figurinhas trazia imagens de um casal de bonequinhos com mensagens do tipo: amar é enviar flores à mulher amada, amar é jamais ter de pedir perdão e outras palermices do gênero. A intenção era espalhar aquela coisa gosmenta e pegajosa que chamam de amor. Só um adendo, eu fui olhar as minhas coisas de quando eu era criança e eu tenho esse adesivo, tá bom? Esses aqui, olha, são bonitinhos. Amar é imprevisível. Amar é levá-la para um show ao ar livre. Amar é ser cavalheiro. Olha que fofo. Então são bonitinhos, tá bom? Agora voltando à história. Em 1990, eu decidi criar algo muito melhor, que foi a série Cair, baseada na vida, obra e hematomas dos motociclistas.
Uma série que fez muito sucesso, espalhando aquela coisa gosmenta e pegajosa chamada secreção purulenta. Veja que frases sublimes. Cair é inventar uma desculpa esfarrapada em poucos segundos para a burrada que acabou de fazer. Quem nunca? Óleo, areia, fechada no trânsito. Cair é descobrir que ficar com as duas pernas engessadas só pode ser pior quando se contrai catapora. Cair é entrar em verdadeiro estado de pânico quando a televisão pifa. É ter de explicar a plenos pulmões para sua tia-avó meio surda como foi o acidente sem acordar o hospital inteiro. Cair é nunca ter imaginado que uma minúscula pulga dentro do gesso pudesse levar um sujeito equilibrado e sério como você à completa loucura. Cair é descobrir que o seguro da moto estava vencido há uma semana. Cair é implorar para que ninguém mais faça a pergunta: como foi mesmo seu acidente? Cair é recordar como era ardida a infância, quando a mamãe passava metiolate no dodói, mas que isso não é nada perto do estrago que uma enfermeira maníaca é capaz de fazer com um vidro de éter nas mãos. Cair é saber distinguir perfeitamente em uma radiografia qual é o osso escafoide e que isso nada tem a ver com a tiroide de um escafandrista. Ainda não cheguei nesse nível de tom. Cair é sentir no ar os efeitos de 3 meses engessada da cintura para cima, sem lavar as axilas. Cair é tentar abrir um pote de maionese usando apenas uma mão, 2 joelhos e um pé de cabra. Cair é descobrir que as agulhas de tricô são tão boas para coçar pontos inacessíveis do corpo quanto para tricotar um cachecol. Cair é descobrir que um machão como você também pode aprender a tricotar com muita facilidade. Cair é levantar a moto, sacudir a poeira do corpo e desmaiar. Cair é ótimo quando acontece com os outros. Cair é ter seu cérebro afetado de tal forma que começa a escrever coisas como essa que você está lendo. Cair é uma merda. Literalmente. E o pior é que tem a versão feminina, e com essas eu me identifiquei muito. Cair é mais vergonhoso se você for mulher. Cair é comprovar que aquela bota de salto alto, sexy e fininho foi projetada exclusivamente para patricinhas dóceis que curtem no máximo uma garupinha em dia de sol. Cair é literalmente lamber o asfalto por causa de um ciclista tudo de bom que vinha na contramão. Cair é passar por uma crise existencial e abolir a mini saia por conta de uma cicatriz nova no joelho. Mas uma tatuagem resolve isso, tá bom? Cair é ouvir o pai esbravejar feito uma tempestade que avisou que esse negócio de moto é coisa para homem. Cair é estar numa TPM de 7.5 na escala Richter e ainda ter de encarar a risadinha cretina de algum machão desavisado. Cair é ver o namorado chegando com uma caixa de chocolates tamanho extra G, rosas vermelhas, todo carinhoso e pensar: por que raios eu não providenciei esse tombo antes? É muito divertida essas crônicas. Uma outra que eu gosto muito é essa aqui, manutenção. Fazer a manutenção com as próprias mãos pode ser vantajoso, mas tem seus efeitos colaterais. Quem nunca, né? Então, recomendadíssimo. Super divertido, vale a pena a leitura. O terceiro livro que eu escolhi é esse aqui, Estrada para os Sonhos, do Marcelo Leite. Esse livro ele é muito legal por causa que o Marcelo Leite e a sua esposa, a Beth, eles fizeram uma viagem de 2 anos com uma volta ao mundo, rodaram mais de 90 mil quilômetros. E nesse livro, o Marcelo, ele realmente mostra que essa viagem não foi simplesmente uma aventura que você pega a sua esposa, sua moto e se joga no mundo. Foi uma questão de um projeto e envolveu muito planejamento. E aí, nós que temos tantos sonhos, como conquistar também? Uma pequena parte do livro que eu gostei bastante diz assim: ter sonhos é o que nos faz sentir realmente vivos e não apenas existindo. Eles nos fazem buscar um futuro melhor e mais feliz. Não existe, porém, vida plenamente feliz sem que os nossos sonhos se tornem realidade, assim como não existe frustração para quem consegue realizá-los. Não se esconda dos seus sonhos, dos mais simples aos mais complexos. Não permita que eles sejam impossíveis. Tenha a ambição de realizá-los. Trabalhe duro para transformá-los em realidade, com o pé no chão, planejamento, preparação e atitude. Garanto que o esforço vale a pena. Uma característica que eu achei super legal no livro é que eles não fizeram necessariamente um roteiro de como foi a viagem. Embora eles abordem vários assuntos também, eles mostraram que, embora seja um sonho, também tem muitos desafios. Observem.
Um menino morreu em nosso colo na Etiópia, de miséria e descaso. Houve dias em que mesmo com dinheiro não conseguíamos nenhuma comida, porque simplesmente não havia nada naquele lugar. Vários tipos de conflitos nos fizeram mudar de rota constantemente. O container levando a moto para a Austrália sumiu por 15 dias sem que ninguém soubesse nos informar absolutamente nada. Essas coisas vão drenando suas energias, um pouco a cada dia. Contudo, não é só a mente que sofre. Por 10 dias não tivemos nenhum contato com chuveiro ou banheiro no interior da Mongólia. Nesse período, tivemos de atravessar vários rios e em um deles a moto afundou. Levantar os 300 quilos da moto após uma queda na areia é uma tarefa difícil. Quando, porém, você já brigou por 12 horas, está machucado e já aprendeu que não é possível fazer mais de 180 km por dia, esse peso vira uma tonelada. Principalmente quando já é a terceira vez que isso acontece em um curto período de tempo. E nos dias seguintes, as mesmas coisas se repetiam. Eu achei interessante essa abordagem porque eu mesma já coloquei várias vezes no Facebook. Todo mundo vê as viagens que a gente faz, mas não vê os marmitex que a gente come. Então é muito importante a gente pensar não só nessa parte maravilhosa que é uma grande viagem, mas também nos vários desafios que estão envolvidos. E uma coisa interessante nesse trechinho que eu coloquei é que eu conheci o Marcelo Leite e a Beth no Salão das Rodas em 2013. Ainda estava para lançar esse livro e aí eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com eles. E claro, né, que eu falei do projeto do Giro Latino que a gente ia fazer no ano seguinte, eles deram todo o apoio. E aí eu fiz a clássica pergunta para eles: qual foi o país que vocês mais gostaram de conhecer? E aí eles falaram que foi a Mongólia e Uzbequistão. E vocês viram o desafio de ficar 10 dias sem um banheiro, sem um banho no interior da Mongólia? Para você ver como seus parâmetros e as suas prioridades mudam, né? Quando a gente faz uma viagem de moto, realmente sai da nossa zona de conforto, né? É muito bacana esse livro, é muito legal, recomendadíssimo. E uma das coisas que eu acho mais legal é que, apesar de todos esses desafios, ele fala uma coisa interessante. Um imenso sonho tinha se transformado em realidade. Nunca mais seríamos os mesmos. Não só pelas experiências e vivências que acumulamos, mas pela sensação de plenitude e felicidade que essa realização nos deu. Felicidade é o verdadeiro nome da nossa recompensa. É muito legal, né? É realmente instrutivo, não só para uma viagem, mas também para qualquer projeto que tiver na vida. E o quarto e último livro que eu escolhi é esse aqui, Aventuras no Chemotroph, 2 brasileiros no inferno de Bornéu, de Carlos Probst e Tito Rosenberg. E na verdade esse livro aqui é a cereja do bolo, foi ele que me motivou a gravar esse episódio. Eu não conhecia, o meu amigo Bruno, Barba, né, mais conhecido como Barba, ele me indicou essa semana e eu achei a leitura sensacional, simplesmente sensacional. Esse Chemotroph era um evento que ocorreu de 1980 até 2000 e o mais legal é que ele era realmente um evento e não necessariamente uma competição. Isso porque não tinha uma premiação em dinheiro, o prêmio era uma taça que vinha escrito Espírito de Equipe Chemotroph. O objetivo desse evento era ir ao extremo do off-road. E eles não faziam de moto, eles faziam com esse carro aqui, que é fantástico. Que é um carro guerreiro, viu? Caraca, enfrentava cada coisa. E é muito legal como eles realmente, em equipe, juntando pessoas de vários países, se esforçavam para cumprir um objetivo. E sempre estava um tentando ajudar o outro. Eles construíam pontes, todo mundo se ajudava quando um carro capotava, e isso é muito legal.
sobre essa questão de não ter premiação em dinheiro, olha que legal qual que era o último parágrafo da ficha de inscrição deles. Eu até coloquei em destaque, olha só. Mesmo sabendo que Camel Trophy é uma competição internacional sem premiação em dinheiro, o vencedor recebe apenas um troféu, você ainda continua interessado em participar? Ou seja, teve milhares de inscritos para poder participar. Esse livro foi da primeira participação brasileira em 1985. E o objetivo era realmente a aventura, o desafio. Tava lá, eles tinham que percorrer, e isso é muito legal. Teve várias abordagens que eu achei interessante. Uma das mais curiosas é uma pergunta que eu mesma recebo constantemente. Você não tem medo? Olha que legal o que eles responderam em 1986, que foi quando esse livro foi escrito. Você não tem medo? É uma pergunta muito difícil de responder, pois quando você está fazendo algo de que gosta, participando de uma aventura, pense em coisas bem diferentes e jamais nas coisas negativas que lhe podem acontecer. O medo que nós, brasileiros, sentimos diariamente é um medo bastante diferente. É medo de viver dentro da sociedade, o medo de ser assaltado, o medo de que apareça um pivete em qualquer esquina com um 38 na mão e dê um tiro de misericórdia para roubar alguns trocados. Medo de participar do Camel Trophy? Medo na hora da capotagem? Realmente não tivemos, já estão sabendo o que aconteceu com eles, hein? Em poucos dias de competição, já tínhamos enfrentado várias situações aterrorizantes, que meteriam medo em qualquer pessoa. Banhos em pântanos, cheios de aranhas e cobras, capotagens, noites solitárias na selva de Bornéu, cercados por orangotangos. Aí a gente fica se perguntando, com tanta dificuldade, por que é que se colocariam à disposição para fazer um negócio desse, né? A gente sempre fala que quem não tem esse desejo, né, quem não tem esse espírito de aventura, fica meio inconformado, né, com as nossas decisões de, sei lá, enfrentar uma trilha no meio do nada, ficar horas e horas arrastando a moto e ainda assim no final do dia chegar e falar, cara, foi muito legal, faria tudo de novo. Olha só que interessante, eles citaram uma passagem de Louis Armstrong quando perguntaram para ele como distinguir um bom de um mau jazz. Se você precisa perguntar isso, jamais ficará sabendo. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer essa frase, porque faz todo sentido. Exatamente isso, não tem muita explicação, mas tem um sentimento fantástico envolvido. O livro é super legal, super bem escrito e tem algumas fotos, algumas imagens muito legais também, que mostra que a situação realmente não foi fácil. Eu separei até algumas imagens no YouTube pra gente conhecer um pouquinho. Bem, dá pra perceber pelas imagens que não era nada fácil mesmo, né? Então esse livro é recomendadíssimo. Eu sempre escrevo no meu blog que mais do que os lugares são as pessoas que fazem cada quilômetro valer a pena.
É realmente assim que eu penso. O espírito de equipe faz toda a diferença. A irmandade que nós pregamos no motociclismo é que realmente faz dar prazer em fazer parte de tudo isso. Bem, galera, espero que tenham gostado. E ó, fica a dica para as leituras, hein? Até a próxima. Rumo aos sonhos, hein? Sempre.